Nós temos aqui ficado em cima da carta do apóstolo Pedro, já faz alguns programas que nós temos trabalhado em cima desta carta, andando versículo a versículo, vendo o fundo, o panorama que está ali. Pedro escreve a uma igreja espalhada pelo mundo, ali na Ásia Menor, uma igreja que estava sendo bombardeada, perseguida, e ele dá alguns conselhos e algumas orientações para que essa igreja suporte, debaixo da graça de Deus, as lutas deste mundo cruel. O Senhor Jesus, antes dele ir à cruz, já naquela noite ali do seu julgamento, quando ele se reúne com seus discípulos, ele diz assim, no capítulo 16 de João, o verso 1, ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que tudo o que vos matar julgará como com isso tributar culto a Deus. E no versículo 33 ele vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tribulações, perseguições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É impossível nós vivermos a vida cristã genuína sem sermos de algum modo perseguidos. O apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O mundo tem uma aversão contra a fé cristã, a genuína fé cristã. E o modelo disto é Cristo. E quando Pedro está aqui nesta carta, tratando deste problema, ele diz, ele mostra que Cristo tomou todas as evidências desse sofrimento. No versículo 18 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui nesse versículo 18, nós temos uma coisa interessantíssima. Ele estava falando de nós, que nós estamos no mundo e que nós seríamos perseguidos mesmo fazendo o bem. E ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim, na verdade, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O restante do capítulo 3, ele apresenta Cristo como exemplo clássico de alguém que sofreu por causa da injustiça. E nos lembra que, para ele, o sofrimento era o caminho para a glória. Cristo sofreu porque ele tinha em mente algo glorioso para nós. Ele assumiu a nossa causa. Observe as 6 características do seu sofrimento.
Por que ele sofreu? Ou, vamos dizer, 7 características do seu sofrimento. Eles eram sofrimentos expiatórios, isto é, eles libertaram pecadores da punição dos seus pecados. Ele morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha, era sua. Na verdade, quem deveria morrer éramos nós. E ele assume esta posição. O seu sofrimento é um sofrimento expiatório para nos libertar da nossa condenação. Eles eram também eternamente eficazes. Ele morreu de uma vez por todas, e resolveu a questão do pecado. A obra da redenção foi concluída. Quando Jesus estava ali na cruz, houve a sua 6ª palavra. Ele deu 7 palavras na cruz. A 6ª palavra foi: está consumado. Isto significa que não tem nada mais para fazer, que a redenção do homem está garantida. O sofrimento de Cristo é um sofrimento que traz uma eficácia eterna. Ele morreu, diz aqui o texto, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Essa única vez, ela é vista, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos de 12 a 14, e o escritor aos Hebreus diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quando ele usa aqui a expressão tendo oferecido para sempre um único sacrifício, esse sacrifício não precisa ser repetido. No Velho Testamento, as pessoas tinham que trazer um cordeiro a cada ano ou a cada pecado para ser oferecido ali pelo sacerdote. Mas Jesus, tendo oferecido um sacrifício dele mesmo, ele assentou-se. E quando isso significa que ao ser ressuscitado dentre os mortos, ao ser assunto, ele agora encontra-se assentado porque o sacrifício dele foi suficiente e eficaz para todo aquele que crê. Diz o versículo 12, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ele já venceu esses inimigos, mas existe um tempo, esse não é o tempo Cronos, é um tempo Kairos, é um tempo do amadurecimento de todas as coisas. E o verso 12 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós ainda estamos no processo da santificação, mas o sacrifício dele aperfeiçoou para sempre. Há uma coisa já conclusiva. Então, nós precisamos entender aqui que o sacrifício de Cristo, ele é eternamente eficaz. Ele morreu de uma vez por todas e resolveu a questão do pecado para sempre. A obra da redenção foi concluída e é conclusiva. Você não precisa viver tentando se libertar do pecado se você crê no Senhor Jesus Cristo. Então, nós estávamos falando que os sacrifícios de Cristo, os sofrimentos de Cristo, primeiro eles foram sofrimentos expiatórios.
Depois nós vimos que eles eram sofrimentos eternamente eficazes. Não foi um sofrimento que foi passageiro. Um terceiro aspecto que esses sofrimentos eram substitutivos. Ele morreu de uma vez por todos e resolveu o problema de todos, mas o justo morre pelos injustos. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. É isto que Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fala de cada um se desviando e cada um indo pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, não as iniquidades, mas a nossa natureza. Era uma morte substitutiva, era um sofrimento que ele morreu, o justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus, para nos levar a uma intimidade com Deus, porque nós estávamos desgarrados. Nós vivíamos pelos nossos próprios sentimentos e entendimentos, mas o Senhor, querendo nos resgatar e nos reconduzir a Ele, Jesus assumiu esse seu sofrimento para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Uma quarta característica aqui é que esses sofrimentos estavam nos reconciliando. Por meio da sua morte, nós fomos levados a Deus. O pecado que causa alienação foi removido. Jesus assumiu a nossa causa, morreu a nossa morte e nos reconduziu a Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por causa do pecado, nós ficamos alienados. Agora, pelo sacrifício de Cristo, que é um sacrifício expiatório, é um sacrifício que tem eficácia eterna, é um sacrifício que realiza em nosso benefício. É um sacrifício substitutivo. Ele agora nos reconcilia com o Pai. Nós deixamos de ser forasteiros para sermos filhos na intimidade com Ele. Uma outra característica que esse sofrimento foi um sofrimento cruel. Ele morto na carne. Foi bastante cruel. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo percebe ali como aquele artista vivenciou de fato um sofrimento tão cruel. Ele teve até o seu braço deslocado e no seu testemunho sobre a sua convicção de fé, ele diz que aquela vivência do sofrimento de Cristo lhe trouxe uma consciência do que era a obra que ele realizou ali na cruz. Infelizmente, hoje nós banalizamos o sacrifício de Cristo e muitas vezes olhamos para um crucifixo como apenas um detalhe, mas ele realmente sofreu uma dor cruel. Mas uma dor maior não foi a dor física, foi a dor
emocional e espiritual de estar carregando sobre si a nossa pecaminosidade. O texto de Isaías 53 diz que nós olhamo-lo e não vimos nenhuma beleza que nos agradasse. Por que que Jesus se tornou tão feio na cruz? Isaías descreve como uma raiz de uma terra seca, todo contorcida, essa raiz, e ele todo contorcido ali pelas dores da cãibra, pela perda do sangue, mas invadido de um amor alucinante por mim e por você, para nos libertar da nossa tirania de querer ser, de nós estarmos querendo ser como Deus. O pecado é essa proposta da serpente de nos tornar semelhantes a Deus, ou iguais a Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas a serpente colocou lá no Jardim do Éden uma pitada de intenção, e como Deus sereis. E nós vemos uma raça vivendo na sua tentação de onipotência, de todo poder, de arrogância, de autossuficiência. E isto faz com que a população da terra viva se digladiando, viva tentando superar um ao outro na base de talentos e poderes, e isto é uma verdadeira anomalia para uma raça que se diz inteligente. E o que nós assistimos, vemos os países jogando bombas e atacando uns aos outros, num afã de poder, de governo mundial. Isto aí é a característica de uma raça realmente depravada, corrupta. E ele carregava na sua dor física e psíquica e espiritual a nossa identidade. É a outra característica do sacrifício de Cristo. Ele era inclusivo, ele era substitutivo porque ele morria por nós, mas ele também era inclusivo porque naquela cruz nós fomos colocados ali. A Bíblia diz que ele atraiu todos a ele. Esse todos aqui não são todos indistintamente, porque se todos indistintamente estivessem nele, todos estariam salvos. Mas ele incluiu ali nele todo aquele que crê nele, é uma pessoa que estava ali, são os eleitos de Deus, são aqueles que creem na suficiência de Cristo. E é uma morte que ele morreu não somente por mim, mas nos levou a morrer com ele. A Bíblia nos chama a atenção disto em Romanos capítulo 6, ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho, o nosso homem adâmico, o nosso homem perverso, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito ou desqualificado, saindo da sua posição de comando, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravo. Porque quem morreu, diz o texto, justificado está do pecado. Então a sua morte foi também inclusiva, ela me incluiu nele. E finalmente, esses sofrimentos alcançaram o clímax na ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para vir viver em mim e viver em todo aquele que crê. A expressão vivificado pelo Espírito aqui nesse texto significa que a sua ressurreição foi pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos
ler outra vez o versículo 3, o versículo 18 do capítulo 3 de Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No próximo programa, nós vamos falar um pouco sobre um dos textos mais complexos do Novo Testamento, porque ele vai dizer, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas nós queremos deixar isto para o próximo programa. Você pode estar nos acessando, que a gente vai procurar buscar uma linha que possa nos ajudar a entender o que significa isto do sacrifício de Cristo. Eu quero deixar para você aqui uma palavra de coração para coração. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Receba Cristo como o Senhor da sua vida. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. De coração para coração.